mais um Pseudo Caixa do Correio, dessa vez do mês de junho, e tenho um montão de coisa para mostrar para vocês. Foi um presente do meu amigo Benoit, que é da França, e é o novo livro do Franck Tilliez, ou Franck Tilliez, aqui no Brasil, e ele se chama Vertige, que é o título em francês, então como não foi lançado ainda por aqui, mas o melhor desse livro, e foi a minha surpresa, na verdade, que quando eu abri ele, e ele estava autografado, ele está autografado, né? Não, ele estava. Então, olha só, sim, foi muito emocionante, tipo, abrir o livro e encontrar a assinatura do Rantillies. Foi super legal. Então, com certeza, esse livro vai ficar guardado num cantinho super especial na minha estante, porque agora eu tenho estante e na falta de uma, eu tenho duas estantes, que algum dia eu vou fazer um bookshelf tour para vocês. Enfim, então esse merece assim, ser o primeiro mostrado dessa pseudo caixa do correio. E ele é de autoria minha, sim. Então ele chama The Star in the Water. Na verdade, ele é a releitura do conto da Vitória Regia. E ele tá em inglês porque essa é uma edição que saiu na Austrália no finalzinho do ano passado. E, bom, eu escrevi esse texto, na verdade, em português, daí ele foi traduzido para o inglês e foi bem simplificado em relação ao texto original. Mas, enfim, e as ilustrações são do José Lolo, que, na verdade, já eram ilustrações que já existiam para um outro livro da Caris Editora, que foi quem fez o intermédio. Ele é da coleção Wings, da Era Publications. E é isso, gente. Essa coleção é basicamente contos tradicionais de vários lugares do mundo. Fiquei super contente, ainda preciso atualizar ele na parte do blog, onde tenha sobre mim, sabe? A blogueira. Tem os livros, contos meus que já saíram em algum lugar e eu ainda não coloquei esse aqui, preciso colocar. A troca pelo Scooby, faz muito tempo que eu queria ter esse livro, que é A Menina Sem Qualidades, da Julie Zé. É um romance alemão, esse aqui. E basicamente, olha, ele é super grosso. Basicamente fala sobre a juventude atual. Então, assim, várias questões relacionadas a problemas, a angústias mesmo, né, da juventude do mundo atual. Então, fazia muito tempo assim, que eu ia na livraria, olhava esse livro e não levava porque ele é consideravelmente caro e fiquei super contente de trocar ele finalmente no Scooby. O próximo livro é Extraordinário, da R.J. Palacio. Esse livro também é a capa nova, né? Fazia muito tempo que eu queria esse livro e, na verdade, eu ganhei ele numa promoção conjunta de vários blogs. Acontece que tinha dado uns rolos lá e uma blogueira que ia dar esse livro meio que sumiu do mapa. E aí, tadinha, a blogueira que organizou a promoção teve que comprar ele pra me enviar. Mas, enfim, agradeço muito porque é um livro que eu quero muito ler. Bom, esses dois livros são de parceria com a editora Rocco, vou mostrar cada um deles. O primeiro, A Noite Devorou o Mundo, do Pitya Garmen. Para quem não sabe, Pitya Garmen é um pseudônimo do Martin Page, meu querido Martin Page, um dos meus autores preferidos. E esse livro ele publicou sob esse pseudônimo porque ele meio que vai em outra direção, né, assim, dos livros que ele costuma publicar. Pelo que eu sei, esse aqui é uma história assim, de zumbis, mas por coisas que eu já li, etc., eu sei que também tem algumas críticas embutidas no meio da história. É um livro fininho, como os livros do Martin Page mesmo, e eu tô bem curiosa pra ler esse livro. Então espero que seja bom, assim como eu tô esperando. O outro livro é Quem se lembra de Davi Fuenquinos, do próprio Davi Fuenquinos. Para quem lembra do post 5 motivos para ler Davi Fuenquinos, que é também um dos meus autores preferidos franceses. Houve uma época na carreira dele em que ele estava assim, com uma popularidade meio baixa, as coisas andavam meio paradas, apesar dele ser um cara que sempre publica, né, trabalhos. Então ele meio que escreveu esse livro como uma zombaria assim, da situação dele mesmo. As angústias assim, do escritor esquecido, basicamente, que era a situação que ele estava vivendo na época, e meio que debochando de si mesmo, assim, com muita ironia, como ele costuma fazer nos livros. Então deve ser um livro assim, bem engraçado, no mínimo.
Espero bastante dele. De parceria com a Novo Conceito. Primeiro deles é A Máquina de Contar Histórias. Eu tava esperando muito esse livro porque é do Maurício Gomide. E para quem já acompanha o trabalho dele antes de fazer parte da Novo Conceito, ele já tinha escrito alguns romances de maneira independente, muito bons. Eu gosto muito da maneira como ele escreve. Enfim, é do Maurício Gomide, então com certeza espero alguma coisa bem interessante. Eu gosto muito dos personagens dele, né, que geralmente são bem humanos, bem reais, assim. Enfim, eu acho que esse livro vai me surpreender, e eu espero. Outro livro da Novo Conceito é Em Meus Pensamentos, da Bella Andrew. Cara, são muitos livros da Bella Andrew, eu ainda não li nenhum, porque honestamente, assim, não são livros que me interessam, assim, então provavelmente, assim, certeza, esse aqui vai para sorteio no blog. Então, é isso, não tem muito o que dizer sobre esse livro. Depois, o quarto livro da série Bruxas e Bruxas, O Beijo, do James Patterson. Eu ainda não li nada do James Patterson e toda vez que lança alguma coisa, eu sempre falo a mesma coisa quando eu vou mostrar o livro no vídeo, mas é verdade, eu pretendo ler, não sei quando, mas eu pretendo. E eu não li ainda nenhum livro dessa série, então eu realmente não sei muito o que dizer, só sei que eu já li várias resenhas, tanto positivas como negativas, então assim, eu meio que tô neutra, não sei direito o que esperar. E honestamente eu gosto disso, sabe? Muita gente acha que é negativo quando a gente lê resenhas que falem tão bem de algum livro, mas pra mim isso me deixa curiosa, principalmente se eu leio resenhas também positivas, então eu meio que fico querendo fazer o tira-teima aí, sabe? E depende muito, né, da resenha negativa, porque tem resenhas que realmente trazem argumentos importantes, então eu acho legal essa história, assim, de conhecer outros pontos de vista e, de repente, sei lá, de repente comparar, né? Pensar de uma outra maneira, enxergar as coisas de outra maneira, né? Bom, enfim, outro livro da Novo Conceito, dessa vez o Selo Irado, Minha Vez de Brilhar, da Erin E. Moulton. E esse livro, bom, para quem não sabe, o Selo Irado é mais voltado para os jovens, né? Assim, para pré-adolescentes, né? Pessoal mais jovem mesmo. E esse aqui também é bem caprichadinho, de capa dura. Eles estão realmente mandando ver nesse selo, porque tá bem legal, estão bem bonitinhos os livros. E capa dura é uma coisa sempre especial, né? Não dá pra ignorar. Outro livro, que é aquele que eu postei também no Insta, ele veio todo embrulhadinho, nos paninhos, assim, de um jeito super bonitinho, é o Man Repeller, da Leandra Medini. Bom, eu não sou tão fã assim de chiclete, mas esse aqui parece ser muito interessante. O subtítulo dele é A Divertida Moda que Espanta os Homens. Eu não sei se isso é bem o subtítulo, porque na verdade ele tá na capa, mas enfim. Então, assim, ele já meio que adianta já um pouquinho do assunto do livro. Então, basicamente, a impressão que eu tenho é que é uma história engraçada e que fala sobre roupa, moda, estilo, sobre como nós mulheres percebemos isso e como os homens percebem o que a gente, a princípio, acha que é estiloso, que é legal, enfim. Por isso deve ser legal esse livro, deve ser interessante, engraçado. E por último, da Novo Conceito, é Desafio, da C.J. Redwine. Não tenho muito o que falar sobre esse livro, na verdade. Provavelmente ele também vai para sorteio, porque não é assim um livro que eu tô querendo mesmo ler. E bom, esses são os da Novo Conceito. E agora sim, o último dos livros é da nova parceira do blog, que é a editora Aleph. É Encontro com o Rama, do Arthur C. Clarke. Para quem não sabe, dificilmente alguém não sabe. O Arthur C. Clarke, ele é o autor de 2001, Odisseia no Espaço. E é basicamente, assim, essa editora, ela tem uma linha mais para ficção científica. Então, eu fiquei super contente com essa nova parceria. E esse livro é a minha leitura atual, tanto é que tá com um marcadorzinho meio detonado aqui. E está sendo muito interessante, muito mesmo. É a primeira vez que eu leio algo do autor. E é ficção científica. Tem algo de astronomia, tem bastante de astronomia, né, eu diria. Enfim, está sendo bem interessante. Tô gostando muito. E bom, de livro é só.
mas tem outras coisinhas também que eu recebi, né, que eu comprei, essas sim foram compras, de maquiagem, né, enfim, não sei se isso interessa mesmo vocês, mas já que eu tô fazendo esse vídeo, eu resolvi mostrar. Primeiramente, é uma máscara da Avon, da coleção Color Trend. Bom, eu gosto muito de máscaras coloridas. E ela é roxa, a cor dela se chama Violeta Intenso. E dá pra ver bem que até assim o pincelzinho fica roxo. Só que, infelizmente, quando a gente passa nos cílios, e eu já experimentei umas 2, 3 camadas, ele meio que some. Ou seja, não fica, não aparece roxo, nem na luz. Ela fica bem neutra, assim. Então, eu vou fazer um teste, vou experimentar passar uma máscara clara, de uma outra cor clara, sei lá, azul, alguma coisa, e passar essa por cima e ver o que dá. Pode ser que dê alguma tonalidade, assim, de violeta mais interessante, né? Pelo menos que apareça. Outra máscara que eu comprei é essa daqui, da Eudora. Então, ela se chama, nossa, nem dá pra ver, Eudora Soul. É um verde litoral. E, como eu já disse, eu adoro máscaras coloridas. Essa aqui aparece mais nos cílios. Ela fica meio que uns grãozinhos, assim, né, dessa cor. Também fica interessante. Não é aquela máscara que dá volume, nem nada disso. Mas ela fica uma cor legal, eu gostei dela. E por último, de maquiagem, tem esse lápis, que ele é duplo. Ele é um lápis tanto delineador como sombra. Então a metade dele é preto, metade dele é azul escuro. Não sei se dá pra ver direitinho aqui. E ele, na verdade, foi meio que brinde de uma revista, que eu não lembro qual, porque na verdade foi minha mãe que comprou e ela me deu esse lápis, porque ela não ia usar, enfim. E eu também gosto de coisas coloridas, assim, né, de lápis azul. Tem uns 3 lápis azuis, de tonalidades diferentes, porque eu gosto, azul é uma cor que eu gosto muito, assim, pra lápis, pra máscara, enfim, é isso. E pra finalizar mesmo, porque eu acho que eu falei já finalizar umas 5.000 vezes nesse vídeo, eu vi coisas legais no cinema. Primeiro eu vi O Homem Duplicado, que foi bem diferente do que eu esperava. Eu já falei um pouquinho sobre ele no post Livro Mais Filme, porque o livro eu achei incrível, e o filme eu não achei tão incrível assim, mas eu gostei muito da atmosfera dele, que é bem mais sombria. Enfim, pra quem não sabe do que eu tô falando, O Homem Duplicado, ele foi baseado no livro do Saramago, que é um autor que eu gosto muito. Então, bom, enfim, o filme é interessante de se conferir, ele tem algumas coisas que vão meio assim pro surreal. E outro filme, essa vez sim, um filme incrível, sensacional, que eu vi no cinema, é O Enigma Chinês, que ele na verdade, o final da trilogia que começou com Albergue Espanhol, depois Bonecas Russas, enfim, O Enigma Chinês. É um filme muito legal para quem curtiu os dois outros, e principalmente, né, o Albergue Espanhol, que tem tantos fãs, recomendo muito, muito. Tem a Romane Duris, que é ótimo, a Audrey Tautou, que é diva, não tem nem o que falar dela. Tem as outras personagens, né, do Albergue Espanhol, e eles estão lá na faixa dos 40 anos, então é muito divertido, muito mesmo. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Never